Olá pessoal, mais uma aula nossa de ciências, né? Hoje a gente vai falar sobre algumas grandezas elétricas, né? E hoje a gente vai focar em duas. Uma que é a tensão elétrica, né? Tensão DDP, e a outra que vai ser a corrente elétrica, né? Intensidade de corrente elétrica. A tensão elétrica, né? Ou DDP, diferença de potencial, né, que essa sigla significa, popularmente ela é chamada de voltagem, né? Por que ela é chamada de voltagem? Porque a sua unidade de medida é o volt, né? Em homenagem a Alessandro Volta, né? Que foi o cara que ficou famoso, conhecido pela pilha, né? Então, assim, o termo cientificamente correto, eu estaria associando, seria tensão ou DDP, popularmente é chamado de voltagem, né? Então, assim, num contexto do dia a dia, a gente fala voltagem, não tem problema, mas a pronúncia, né, o termo correto para o nosso conteúdo seria tensão ou DDP. Mas vamos lá, o que seria essa tensão elétrica ou DDP? Então, para a gente entender, tensão elétrica ou DDP ela simboliza, vamos dizer assim, uma força com que os elétrons são empurrados, vamos dizer assim, de um ponto a outro do condutor, né? Então, para que haja uma corrente elétrica, tem que ter uma tensão, né? Ou seja, esses elétrons estão sendo forçados a sair de um ponto e chegar a outro ponto do condutor, né? Para a gente entender, vamos fazer a seguinte analogia. Imagina que a gente tenha uma rampa assim, uma barra de madeira. Vamos supor que eu tenho uma barra de madeira dessa e ela está nesse sentido aqui. E aí eu vou chamar esse ponto aqui, tá? De ponto A. E eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Se eu colocar nessa tábua de madeira, ela tá nivelada com a minha superfície. Se eu colocar uma bolinha, né? Nesse ponto aqui, ó, no meio. Essa bolinha ela vai para que sentido? Ela vai em direção ao ponto A, ela vai em direção ao ponto B, ou ela vai ficar parada no lugar que ela tá? Ela vai ficar parada no lugar que ela tá. Por quê? Porque o ponto A e o ponto B eles estão nivelados, eles estão no mesmo nível. Então essa bolinha ela não vai em direção ao ponto A e nem ao ponto B. Mas se em um outro caso eu colocasse essa essa tábua aqui rígida dessa maneira, certo? É inclinada, formando um certo ângulo com a superfície. E aqui eu tenho novamente o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, correto? E aí eu coloco essa bolinha novamente aqui no meio. Para onde que ela iria? Então, nesse caso aqui, ela iria para o ponto B. Por que ela iria para o ponto B? Porque existe uma diferença, né? Olhando esse nosso exemplo, existe uma diferença de altura entre o ponto A e o ponto B. Quando a gente estudou sobre energia, a gente viu energia potencial gravitacional. O que é influenciada pela energia potencial gravitacional? Altura que um corpo se encontra. Então, se eu fosse olhar aqui pelo meu desenho, o ponto A não está mais alto que o ponto B, então eu posso afirmar com toda certeza que a energia potencial que tem no ponto A é maior do que a energia que tem no ponto B. Já nesse primeiro caso nosso aqui, ó, a energia potencial que tinha no ponto A era igual ao ponto B, por isso que a bolinha ela não ia para lado nenhum. Já aqui não, aqui existe uma diferença de potencial que faz com que essa bolinha ela vá do ponto A em direção ao ponto B. E na tensão elétrica é justamente isso aqui. Imagina que essa barrinha aqui seja um condutor e essa bolinha verde sejam os elétrons, né, as partículas elétricas. Então, é como se eu falasse assim, que eu tenho um ponto do condutor que está forçando, que está empurrando essa bolinha em outra determinada direção. Por isso que a gente chama de tensão ou DDP, que significa diferença de potencial, tá? Aqui do lado eu coloquei algumas observações, alguns exemplos de tensões que a gente tem no dia a dia, né? Região sudeste, né? Eu coloquei aqui o estado de São Paulo, mas a região sudeste do Brasil, a tensão elétrica daquela região, a tensão residencial, né? Ela é 127 volts.
Aqui em Goiás, né, a gente já tem uma tensão elétrica aí de 220 volts, é uma pilha dessas comum, a gente tem aí 1,5 volts. Bateria, né? Essa bateria aqui seria uma bateria de carro ou bateria de moto ou até uma bateria de caminhão. Então, essas baterias, elas têm 12 volts. Uma bateria de celular, ela já tem uma diferença, né? Isso depende um pouco da marca. Mas, em média, as baterias de celular têm 3,7 volts, correto? Tá? Então, isso aqui é tensão. Imagina que a tensão seria a força, né, entre aspas, com que é empurrada as partículas elétricas. Então, um ponto está empurrando e outro ponto está recebendo. Então, aqui, nesse ponto A, eu poderia falar que esse ponto A aqui seria uma pilha. Então, ela está empurrando as partículas elétricas desse ponto até esse ponto aqui, tá? Quando eu falo assim, DDP, qual que é a tensão numa pilha, né? Ou a diferença de potencial numa pilha de 1,5 volts, eu falo assim que a diferença de intensidade, de diferença de tensão entre o polo positivo e o polo negativo é de 1,5 volts. Se eu olho lá na bateria, da mesma maneira, qual que é a diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo? Nesse caso, 12 volts, tá? A próxima grandeza que a gente vai tratar, corrente elétrica, tá? A corrente elétrica, popularmente, ela também é chamada de amperagem, né? Então, em muitos locais você vai ver a pessoa não fala assim, vamos medir a intensidade da corrente elétrica, ela fala assim, vou medir a amperagem, né? Por quê? Porque a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Tá? Então, a escrita é dessa maneira, ampere, né? Só porque quando a gente vai pronunciar, a pronúncia é sem esse último E aqui, tá? Então, eu escrevo dessa maneira, no entanto, a minha pronúncia é sem esse último E. Então, eu pronuncio ampere, tá? Então, o que seria corrente elétrica? Vamos imaginar um exemplo de um rio. Vamos supor que eu tenho aqui um rio, certo? Isso aqui seja meu rio. Um rio, a água ela flui de um ponto ao outro, né? O rio ela tem correnteza, então a água está indo aqui nessa direção, tá? Então a água do rio ela está indo nessa direção. Então aqui existe uma correnteza nesse rio. A corrente elétrica trabalha no mesmo sentido. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons numa mesma direção. Assim como na correnteza do rio eu tenho um fluxo ordenado de água numa determinada direção, quando eu falo em corrente elétrica, eu tenho um fluxo ordenado de elétrons numa determinada direção. Então, em um condutor, vou pegar o exemplo como fio, vamos supor que essa figura aqui seja uma secção transversal de um fio, certo? E aí, dentro desse fio, existe milhões e milhões e milhões e milhares de milhões de elétrons, né? Os metais são bons condutores justamente por isso, porque eles têm uma quantidade muito grande de elétrons livres. Vamos supor que isso é um detalhe, para que exista corrente elétrica tem que haver tensão, ou seja, por que os elétrons aqui eles vão ordenadamente para uma direção? Porque existe uma tensão que ela está, vamos dizer assim, empurrando esses elétrons. Então, existe uma força que está empurrando esses elétrons. Que força, né, entre aspas, que seria isso? Seria tensão. Então, quando existe uma tensão que empurra esses elétrons numa direção, que eles começam a se movimentar, então aí eu tenho uma corrente elétrica. Para existir uma corrente elétrica, esse condutor tem que estar sob o efeito de uma tensão. Se a tensão for zero, não vai ter corrente elétrica, tá bom? Então, isso aqui é um fio condutor, tá? E essas bolinhas vermelhas seriam os elétrons. Então, quando você coloca esse condutor sob a ação de uma tensão, ele vai empurrar, né? Entre aspas, ele vai forçar esses elétrons aqui a ir em uma determinada direção. Então, quando esses elétrons aqui eles começam a fluir numa única direção, a gente fala que tem uma corrente elétrica, né? Só recapitulando, o que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado de elétrons em uma determinada direção. Então, para onde? Que direção é essa? É para a direita ou para a esquerda? Tanto faz, tá? Isso vai depender de como que está sendo a minha tensão. Mas desde que eles estejam todos indo no mesmo sentido. Então, a partir do momento que todos estão indo num único sentido, então eu tenho uma corrente elétrica, tá?
A corrente elétrica, ela pode ser de duas maneiras, né? Eu tenho a corrente elétrica que eu chamo de corrente contínua e tem a corrente elétrica que eu chamo de corrente alternada, né? A corrente contínua, ela é simbolizada pela sigla DC, né? Obviamente é uma sigla que vem do inglês, né? DC, e a corrente alternada é simbolizada pela sigla AC, né? AC, né? Obviamente também vem do inglês, né? Se fosse no nosso português, aqui seria CC e aqui seria CA. Mas praticamente até hoje todos os aparelhos elétricos que eu já vi, quando são de corrente contínua, eles vêm com a sigla DC, e quando é de corrente alternada, eles vêm com a sigla AC, tá bom? Qual que é a diferença entre eles? É que na corrente contínua é o que acontece em pilhas e baterias, tá? Vou colocar aqui como exemplo. Tá? Sempre que uma maneira de você identificar a corrente contínua é que ela vai ter polo positivo e polo negativo, tá? Então, na corrente contínua, sempre vai ter polo positivo e polo negativo. A corrente contínua, né, o conceito dela é que quando o sinal dela, né, ou seja, positivo e negativo, não varia com o tempo. Então, numa pilha ou numa bateria, o polo positivo sempre vai ser o positivo, o polo negativo sempre vai ser o negativo. Se você inverter o aparelho ligando ele em polos diferentes, ele não funciona, ou se for um motorzinho a corrente contínua, ele vai girar no sentido contrário. Então, esse sinal aqui ele não varia com o tempo, tá bom? Na prática, eu vou pegar aqui um fio novamente, tá? Então, na prática, quando eu falo assim, como que é a corrente elétrica em um fio que percorre corrente contínua, vamos supor que isso aqui são novamente os elétrons. Então, o que vai acontecer? Eles vão todos numa mesma direção e sentido, independente do tempo que ela passa ligada, certo? Então, ele sempre vai nessa direção e sentido ou o sentido contrário, obviamente, né? Dependente de como que é ligado. Então, o polo positivo e o polo negativo, eles nunca vão se alterar, o sinal nunca vai se alterar. Já na corrente alternada, ela não acontece dessa maneira. A corrente alternada, ela tem no nosso circuito residencial, nas residências. Né? Vocês podem observar que se você pegar um aparelho qualquer, né, um aparelho qualquer da sua casa, uma televisão, um aparelho de som, qualquer coisa, e colocar a tomada, o plug, né, aquela aparelhozinho que vem ali, chama de plug. Se você colocar o plug, né, vamos supor que isso aqui são as pontas do plug. Você vai lá e coloca esse plug na tomada. Você coloca dessa maneira. O que vai acontecer com o seu aparelho? Ele liga e funciona normalmente. Se você tirar e virar aqui, ó, e colocar dessa maneira, o que vai acontecer quando você colocar na tomada? Vai funcionar normalmente, da mesma maneira, né? Por quê? Porque essa corrente, ela é alternada. Aqui no Brasil, a corrente alternada, ela tem uma frequência de 50 a 60 Hz. Né? O que quer dizer? Enquanto que lá na corrente alternada o sinal dela, positivo ou negativo, não varia com o tempo, aqui ela varia. Quando eu falo que ela é de 50 a 60 Hz, quer dizer que ela vai variar de 50 a 60 vezes, certo? Essa frequência aqui, ó. Então, imagina que aqui eu tenho o mesmo condutor, certo? E aqui eu tenho novamente os elétrons nela. Só que nesse caso aqui, os elétrons, eles vão ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Eles vão, eles voltam. Eles vão, eles voltam. Ou seja, o sentido positivo e negativo aqui, ele vai alternando com o tempo. Enquanto na corrente contínua ela não varia, vai só no mesmo fluxo, então ou é só positivo ou é só negativo, aqui não, ó. Aqui na corrente alternada a gente poderia falar que é o seguinte, quando ela vai é positivo, quando ela volta é negativo. Na corrente contínua, a gente tem aqui os polos positivo e os polos negativos. Já na corrente alternada, não tem polo positivo e negativo. Popularmente a gente fala aqui em casa, na tomada, tem o polo positivo e o polo negativo. Mas em casa, na nossa rede residencial, não é assim. Ou é fase, ou é neutro. Certo? A gente tem um símbolo que ela é mais ou menos dessa maneira aqui. Ou é fase ou é neutro.
né? Corrente contínua, positivo e negativo. Corrente alternada, fase e neutro. Corrente contínua, eles fluem todos numa direção, independente do tempo que se passa. Ou é sempre positivo ou é sempre negativo. Corrente alternada, não. O movimento dos elétrons aqui, ele varia com o tempo. Então, ele vai e volta seguindo essa frequência aqui, ó, cerca de 50 a 60 vezes por segundo. Então, os elétrons num fio de corrente alternada, eles ficam fazendo isso aqui, ó, 50 a 60 vezes por segundo. Os elétrons em um fio de corrente contínua, ele faz isso aqui, ó. Ele vai numa mesma direção, independente do tempo que se passa, tá? Quando a gente passa corrente elétrica por um condutor, ela pode ocasionar alguns efeitos, né? Pode ser um efeito Joule, que popularmente a gente conhece como efeito térmico, né? Nesse efeito aqui, no efeito Joule, o que vai acontecer? Obviamente, se é um efeito térmico, ele vai gerar o quê? Calor. Então, isso são os efeitos que a gente chama de... Os aparelhos que acontece o efeito Joule, a gente chama de aparelhos resistivos. Ferro elétrico, secador de cabelo, chuveiro elétrico, todos eles têm um fio que ele é enrolado, né, que a gente chama de resistência elétrica. Quando a corrente elétrica passa por ele, ele superaquece, provocando calor. E a gente usa isso aí para aquecer as coisas. Tenho também o efeito luminoso, né, que obviamente ela vai produzir luz, tá? Lâmpada incandescente, aquelas amarelinhas, que hoje elas estão bastante em desuso, elas acontecia o fenômeno luminoso, né? Quando a luz, quando a corrente elétrica passava por ela, aquela resistência que tem ali, ela gerava uma grande quantidade de luz. No entanto, aquela luz lá também, ela gera muito calor. Então, ela acontece ao mesmo tempo o efeito Joule e o efeito luminoso. Então, os dois efeitos acontecem ao mesmo tempo, correto? Aqui eu tenho o efeito químico. O que é o efeito químico? O efeito químico é quando uma reação química ela é produzida sob o efeito de uma corrente elétrica, ou o contrário, quando eu passo uma corrente elétrica sobre ela e acontece uma reação química. Um exemplo, pilha e bateria. As pilhas e baterias, elas funcionam por uma reação química. Acontece uma reação química dentro da pilha e dentro da bateria, e essa reação química produz corrente elétrica, né? Quando a pilha ou a bateria acaba, quer dizer que a reação química que acontece dentro dela, ela estabilizou, né? O sentido dela, ela estabilizou. Tá? E também tem um exemplo do gerador de hidrogênio. Quando você passa a corrente elétrica por uma solução de água com algo para aumentar a condutividade elétrica, essa corrente elétrica provoca uma reação química produzindo o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Tá? E por fim a gente tem o efeito fisiológico. O efeito fisiológico é que quando ela passa por organismos vivos, seres vivos, né? Esses organismos vão sofrer reflexos musculares, né? Dependendo da intensidade da corrente elétrica, tá? Ou, se for no caso de um choque elétrico, né? Que a gente tem, ela pode provocar queimaduras ou até a morte. Todo o nosso organismo, toda a movimentação que a gente faz com a mão, com toda parte do nosso corpo, tem uma função elétrica, né? Os nossos neurônios, eles funcionam por descarga elétrica. Só porque eles estabelecem uma tensão e intensidade muito baixa. Pra vocês terem noção, enquanto que uma pilha tem 1,5 volts, um neurônio tem uma tensão de milivolts, ou seja, cerca de 40, 30 milivolts. Então, é uma tensão muito, muito pequena. Essa tensão é que causa os nossos reflexos musculares, a nossa movimentação. Tá? Só que quando essa corrente é muito grande, ela pode provocar queimaduras, né, nos seres vivos, ou, dependendo do caso, pode levar também à morte.